começando uma das lives mais aguardadas do ano com o nosso querido Pepe Escobar, correspondente internacional. Hoje falando diretamente de Istambul, então diretamente da Turquia, temos Pepe conosco. Agradeço a Eliette. A Yara Oliveira está dizendo que bom te ouvir falar. Leio todos os dias o que publicas. Pepe, tudo bem com você? Salam alaikum, everybody! Alaikum salam. Alaikum salam, you bet. Bom, 7 da noite em Bizâncio. Para mim é Bizâncio, depois Constantinopla e finalmente Istambul. Eu estou aqui a 10 minutos a pé do mar de Marmara à direita e 2 minutos a pé da Mesquita Azul à minha esquerda. Ou seja, melhor ponto de vista do que esse, impossível! Numa das cidades mais lindas do mundo, com mais história, com mais cultura, com mais tradição, e o Pepe vai falar sobre o que está acontecendo no mundo. Pepe, olha, a gente tem que começar, na verdade, por aquele documento assinado, divulgado, né, na verdade, entre Vladimir Putin e Xi Jinping, logo na abertura dos Jogos de Inverno. E eu fiz uma entrevista pouco depois com o Celso Amorim. Ele fez a seguinte colocação: é o fato mais importante desde o fim da Guerra Fria e da dissolução da União Soviética. Não sei se você concorda com essa leitura, se é um fato tão transcendental como ele coloca, ou se talvez seja até mais importante. Como é que você vê essa aliança total Rússia-China? E se você quiser fazer alguma digressão inicial, palavra sua, Pepe. Bom, eu escrevi na minha coluna da sexta-feira passada que é e continuará sendo o documento político mais importante do século. O que é, mais ou menos, a mesma leitura paralela e talvez um pouco mais amplificada, inclusive, porque coloca esse documento de uma aliança estratégica. Não é aliança, é uma parceria estratégica que vai muito além, e isso está no texto, inclusive, vai muito além de uma simples aliança ou um tratado. Tem 2 ou 3 frases extremamente sintomáticas no texto que são frases onde a cultura ocidental simplesmente não está intelectualmente equipada para entender a amplitude e o que isso significa. São frases que lidam com o fato de que a amizade entre os dois povos e as duas civilizações, na verdade, a civilização russa e a civilização chinesa, são inquebrantáveis e vão muito além de um mero tratado ou de uma aliança estratégica. E isso é a união. Veja bem, quem conceptualizou tudo que está escrito na declaração conjunta foi o Lavrov e o Wang Yi, os 2 ministros das Relações Exteriores. E aí chegou a redação final para o Putin e o Xi Jinping aprovarem, que certamente eles devem ter aprovado sem mudar nenhuma vírgula, porque o Lavrov e o Wang Yi estão... Basicamente, eles são extensões da conceptualização dos 2 líderes. É a união dessa parceria estratégica e é uma união civilizatória também. Por isso que é um documento tão importante. Não é, por exemplo, uma declaração em Yalta ou uma declaração em Munique. Não, é um negócio muito mais sério. O fato de dela ter sido finalizada e publicada no dia da estreia das Olimpíadas, que estão sendo boicotadas pelo Ocidente de uma maneira absolutamente brutal, desde antes do início, inclusive. Mas isso, não só Rússia e China, mas através da Ásia inteira e no sul global inteiro, eu imagino que em boa parte da América Latina também, certamente pela Eurásia inteira e uma boa parte da África, repercutiu como, olha, esse almoço nu, ou esse lanche grátis de mais de 75 anos, desde o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, conduzida pelos Yankees, acabou. E acabou de vez. E agora eles vão ter que lidar com o pesadelo supremo expresso desde o início da geopolítica configurada como uma disciplina no início do século XX pelo Mackinder, passando por todo mundo no meio, o Spikeman,
até chegar ao Brzezinski, especialmente, que escreveu não só um livro sobre isso, o Grand Chessboard, de 1997, como os livros subsequentes dele, falando sobre o pesadelo supremo, o que os Estados Unidos, como uma potência marítima, tinham que evitar de qualquer maneira, era a emergência de um competidor do mesmo nível na Eurásia. Agora, o que está emergindo é justamente essa parceria estratégica que vai muito além de uma mera parceria entre a Rússia e a China. É o pesadelo, mas praticamente inimaginável de todo o establishment americano. E isso é não restrito apenas aos think tanks. É o establishment inteiro. É essa expressão absolutamente brilhante que o meu amigo Ray McGovern, que ditava os press releases de segurança da CIA às 8 horas da manhã para o Ronald Reagan, o Ray cunhou a expressão missimat, que eu vou traduzir mais uma vez para vocês, que é extremamente importante, porque é o único neologismo que tem uma ligação indireta com Mickey Mouse. Missing Matt, você pode pronunciar Missing Matt como Mickey Mouse, é muito próximo. Isso a gente conversou sobre isso, foi de propósito. E isso, os americanos que entenderam o que significa Missing Matt compreenderam perfeitamente. Ou seja, é o complexo industrial, militar, Congresso, inteligência, mídia, academia e think tanks. Ou seja, é essa bolha gigantesca que fica em Washington, mas também partes de Maryland, partes da Virgínia, inclusive em New York também, por exemplo, a sede do Council of Foreign Relations é em New York, não é em Washington. E essa bolha, quando viu, agora eles começaram a entender o que a amplitude... Não, tentar começar a entender, talvez, porque eles ainda não entenderam, até onde vai a amplitude dessa parceria estratégica, que é, eu diria, a pedra angular, a pedra de Roseta da construção do mundo multipolar, que agora a Rússia e a China deixaram bastante claro num documento extremamente complexo, com uma série de ramificações geopolíticas, geoeconômicas, culturais, antropológicas, inclusive. E isso, o soco no fígado e tapa na cara do establishment, do sistema americano, é um negócio tão brutal que eles vão precisar, talvez, de décadas para conseguir assimilar. O que a gente está tentando fazer, nós, os independentes, no momento, é, pelo menos, projetar, fagulhas que vão se desenvolver a partir disso. Ou seja, o fato de que esse desespero absolutamente obsessional dos Estados Unidos e da Inglaterra, o seu chihuahua favorito, de obrigar a Rússia, de qualquer maneira, a cair na armadilha de uma guerra fria e depois quente na fronteira entre a Ucrânia e o Donbass, isso é um subtexto do texto principal, que é essa união da Eurásia conduzida pela Rússia e pela China. Então, a estratégia americana, seguida pelos ingleses no momento, que é a estratégia justamente dos poderes marítimos contra a Eurásia, que funcionou antes, por causa da Segunda Guerra Mundial. No final da Segunda Guerra Mundial, o que aconteceu com o grande império marítimo americano? Eles tinham controlados as dos pontos axiais da Eurásia, ainda que não sejam as duas extremidades. Mas você controlando a Alemanha na Europa e o Japão na Ásia, você basicamente está controlando tudo que acontece entre a Europa e o resto da Eurásia. Além do que você controlava os mares, como os Estados Unidos ainda, tecnicamente, estão minando aos poucos essa história. Agora a Eurásia como um todo, o processo de unificação, intercomunicação e integração está sendo conduzido fundamentalmente pela China como uma grande potência econômica, e quem dá a garantia diplomática, inclusive militar, porque é a maior potência militar do mundo, é a Rússia. E as relações diplomáticas da Rússia, como a Rússia se entende com todo mundo, os russos falam com os latino-americanos, com os africanos, com o Oriente Médio inteiro, com a Ásia inteira, com o sudeste da Ásia, e eles são escutados porque eles cumprem contratos e eles são atores racionais. Isso tudo está desbalanceando completamente em relação ao fato de que os Estados Unidos, como
todos nós, inclusive o Brasil sabe muito bem de experiência própria, a única coisa que sabem fazer é aplicar uma versão cheap, barata, pop, do divide e impera do Império Romano, que era muito mais capacitado, muito mais competente para aplicar essa política que eles mesmos inventaram. E, claro, a única política externa que os Estados Unidos têm hoje, desde antes da era Trump, inclusive, desde a era Bush, depois Obama, e depois Trump e Biden, ou seja, um contínuo do sistema, se você não está com a gente, você é contra, e a gente tem duas opções. Ou a gente bombardeia vocês em direção à democracia, ou você vai ser sancionado até morrer. Não tem outro meio termo e não existe mais diplomacia. Então, essa seria a espécie de introdução para a nossa conversa. Não, muito, muito boa introdução, Pepe, e importante você colocar dessa maneira. Por quê? Porque a gente tem escrito bastante sobre este encontro, entrevistado muitas pessoas, e todas elas destacando, de fato, esse aspecto transcendental desse documento, que coloca, você falou até bem, algumas expressões muito importantes, né? Me chamou muito a atenção quando eles falam numa amizade sem limites, né? Quer dizer, é uma coisa... amizade sem limites, exatamente. Isso é o componente... Sabe quando os chineses falam de people-to-people exchange, trocas entre pessoas? Isso colocado dentro do documento é a expressão gráfica de people-to-people exchange. Ou seja, em termos civilizatórios, a civilização chinesa e a civilização russa, os laços são muito mais fortes e são laços de irmandade. É uma coisa que eles podem aplicar também poderiam aplicar com a relação da Rússia com a Europa. O problema é que a Europa Ocidental se recusa a aceitar a Rússia como um parceiro do mesmo nível. Por exemplo, na verdade, mais ainda. Diga. Não, talvez a Europa Ocidental até gostaria de buscar um entendimento. A gente vai falar sobre a viagem do Macron, tudo que aconteceu, mas a Europa Ocidental ela é dominada, né? Então ela é ocupada, ela não tem a autonomia que talvez gostaria de ter. Tem muitos comentários chegando, depois eu vou passar por eles mais adiante, mas para a gente ir mantendo o roteiro, eu queria te perguntar, já dá para dizer que a estratégia do Ocidente, dos Estados Unidos e do Reino Unido, sobretudo, para a Ucrânia fracassou, ou eles ainda podem, de alguma maneira, provocar uma guerra que eles estão tentando provocar a todo custo e a Rússia pacientemente vai resistindo? Já dá para dizer que eles perderam na Ucrânia ou não? Sim, na verdade perderam, porque eles estão em desespero absoluto. Eles tentaram tudo, desde o Maidan em 2014, uma operação montada pelo Departamento de Estado, fundamentalmente, e com uma série de ONGs que custou pelo menos 5 bilhões de dólares, o que para os bolsos americanos não é nada, na verdade, considerando o fato de que eles praticamente cortaram a relação de uma parte da Europa Ocidental, representada pelo oeste da Ucrânia, com a Rússia a leste. Depois eles soltaram tudo, inclusive várias ameaças de uma segunda guerra na linha de contato, que eles sabiam que eles não poderiam lançar, porque eles já tinham perdido a primeira. A primeira, que foi em 2014 até o começo de 2015, eles perderam tão sério que a Ucrânia, Kiev, na verdade, foi obrigada a assinar os acordos de Minsk, que eles estão repudiando até hoje, até literalmente ontem, até literalmente anteontem, quando Macron disse que a Ucrânia ia concordar em respeitar os acordos. No dia seguinte, os próprios ucranianos se desmentiram e desmentiram o Macron, ou seja, continuaram mentindo da mesma maneira. Não vão respeitar porra nenhuma. Isso, todos nós que acompanhamos isso há anos sabemos. Eles não respeitam os acordos de Minsk, que é uma resolução do Conselho de Segurança da ONU, resolução 2022 de 2015, porque os americanos não deixam. É muito simples. Se eles respeitarem os acordos de Minsk, isso significa que Kiev vai ter que discutir na mesma mesa, de igual para igual, com as duas repúblicas de Donetsk, populares de Donetsk e de Lugansk. É absolutamente inimaginável para um regime tão fraco
tão frágil quanto Kiev, aceitar essa negociação. E isso está implícito em Minsk também, porque essa negociação é fundamental para definir o status de autonomia das duas repúblicas. E isso é a última coisa que os Estados Unidos vão permitir que Kiev aceite. E isso você não vai ler no Le Monde, você não vai ler no Washington Post, não vai ler nesses jornalecos do Brasil. Forget it. Forget it. E é o principal. É preciso ler as colunas do Pepe, inclusive a gente publica uma hoje, Pepe, que você publicou no Strategic Culture, né? Onde você fala o seguinte, quer dizer, a Rússia olha para o regime ucraniano como um regime derivado de um golpe de Estado, né? Quer dizer, não é um regime legítimo. Você está na Turquia. Tem uma notícia que entrou na TASS agora há pouco, do chanceler turco, vou ler o nome dele aqui agora, que é o exatamente, Mevlut Cavusoglu, né? Eu não sei como é que se pronuncia. A pronúncia é exata. Cavusoglu. Cavusoglu. Exato. Você não pronuncia o V, exatamente. Mas ele é o ministro das... Muito importante eu já dizer para vocês o preâmbulo. Ele é o ministro das Relações Exteriores, mas eles não mandam nada. Quem manda nas relações exteriores da Turquia, diretamente comandado pelo Erdogan, é o porta-voz presidencial dele, Ibrahim Kalin. Isso é algo que eu aprendi aqui nos últimos dias, conversando com alguns dos melhores politólogos turcos, que me disseram: o nosso amigo Cavusoglu não manda absolutamente nada. Ele vai... Estão, inclusive, pensando que ele vai ser, como é que se chama, despachado para uma outra coisa, porque ele é inútil. Quem manda mesmo, e o cara que a gente tem que estar prestando atenção tudo que ele diz, é o Kalin, que o Kalin é como se fosse uma extensão do Erdogan. Então, esse preâmbulo é super importante. É importante. Não, só para dizer o seguinte, mas de todo modo, o que ele está dizendo é o seguinte, quer dizer, olha, que o Ocidente está espalhando pânico pela Ucrânia com essa história de que a Rússia vai invadir, que isso prejudica cada vez mais a economia ucraniana. O Erdogan foi a Kiev, parece que inclusive contraiu o Covid nessa viagem a Kiev. Ele e a mulher contraíram o Covid em Kiev. Está provado já. Em Kiev, exatamente. E essa postura da Turquia é interessante. Por quê? Quer dizer, porque é um país que se posiciona de uma maneira mais ou menos independente. Eu até queria que você falasse qual que é o jogo da Turquia em relação a essa disputa, mas está todo mundo, na verdade, se voltando contra o Ocidente. O próprio Zelensky, o presidente ucraniano, eu vi outro dia uma declaração dele para baixar a bola do Ocidente, porque a situação em Kiev deve ser um caos total nessa iminência de uma guerra que não existe, que querem provocar, né? Então, eu queria te pedir para falar a respeito disso. Leonardo, não tem dinheiro. O dinheiro que tinha ainda na economia ucraniana desapareceu. Os oligarcas ucranianos mandaram o dinheiro embora e transformaram em dólar, ou especialmente em euro. Uma boa parte dessa grana está na Europa, ou em British Pounds, está em Londres, na verdade. O país já era um país falido, agora é um país duplamente falido. A estagnação é total, absoluta. Para você chegar a esse ponto, o próprio presidente foi obrigado a, em público, dar, na verdade, uma chapuletada na cabeça dos americanos. Escuta, para com essa palhaçada, porque vocês estão destruindo a economia do meu país. Uma economia que já não existia, na verdade. A história da Turquia com a Ucrânia, eu precisava passar, na verdade, um dia inteiro falando com vocês, que é justamente um dos temas principais que eu estou entrando super fundo aqui. Hoje à tarde, antes de vir conversar com vocês, eu fui visitar a Organização dos Estados Turcos. São os meus vizinhos, estão num palácio lindíssimo, a 10 minutos a pé daqui. E a gente marcou, a semana que vem eles vão me convidar para a gente fazer como é que chama? Um encontro formal. Hoje foi um encontro informal, prévio, né? E eles estavam me falando das nuances da posição oficial turca em relação aos ucranianos. Por exemplo, eles não podem chamar a Ucrânia para fazer parte dessa Organização dos Estados Túrquicos, porque a única região da Ucrânia onde tem uma língua, onde se falava e ainda fala uma língua túrquica é a Crimeia, os tataros. O resto da Ucrânia é eslava, basicamente. Ao mesmo tempo, eles têm uma relação próxima, porque eles têm uma relação comercial com a Ucrânia. Por exemplo, eles vendem para a Ucrânia drones excelentes, baratos e bastante eficientes, o Bayraktar TB2. O problema sério aí é que você já cria um clash, mais um clash direto com os russos.
onde os ucranianos vão começar a usar em massa esses drones turcos contra a população civil do Donbass. E o Putin, em dezembro, faz o quê? 2 meses. Ele pegou o telefone, ligou para o Erdogan e falou: escuta, é o seguinte, você está vendendo drones turcos, desculpe, para os ucranianos, e agora vocês vão montar uma base de produção de drones na Ucrânia? Se vocês começarem a usar contra a população civil do Donbass, onde se encontram pelo menos 700 mil, talvez até mais, cidadãos russos com passaporte russo, você vai criar um problema. É melhor você pensar nas consequências. Isso mostra para vocês a amplitude das dificuldades que se entrecruzam o tempo todo, entende? Então, nada é black and white, nada em toda essa história. A Turquia sabe muito bem que eles têm até um limite para testar a paciência russa, como já testaram várias vezes, especialmente nos últimos anos. Ao mesmo tempo, eles sabem que quando teve o golpe em 2016 contra o Erdogan, quem foi o primeiro que pegou o telefone e ligou para dar o apoio? Putin. E isso, a memória do Erdogan é muito longa. E isso no mundo turco, lealdade é um tema extremamente sério, como em todo o resto da Ásia, né? Então, esse jogo que o Erdogan é mestre, é um jogo que ele desequilibra todo mundo, porque nunca se sabe qual vai ser o seu próximo passo. Ele tem alguns limites muito sérios, por exemplo. Ele quer ter uma relação melhor com o Cazaquistão, que faz parte dessa organização dos estados túrquicos, mas, ao mesmo tempo, a inteligência dele estava ajudando no golpe do Cazaquistão, como a gente provou há 1 mês e meio, menos de 2 meses atrás. Uma das matérias que eu escrevi foi justamente baseado numa informação da inteligência kirguiz que falou: olha, tinha uma célula aqui controlando a história do possível golpe no Cazaquistão. E tinham turcos, israelenses e americanos. Esse negócio fez um bafafá gigantesco. E muita gente que leu aqui na Turquia também, tem muita gente que começou a conhecer esse pequeno site para onde eu escrevo, The Cradle, em Beirute, por causa dessa matéria. Justamente. E essa matéria veio de uma fonte completamente de fora. Não veio dos americanos, não veio dos europeus, não veio dos russos, veio dos próprios kirguizes que estavam do lado, são os vizinhos do Cazaquistão. Entende? Então, olha, é para dar uma ideia para vocês da complexidade de todo o jogo, porque ele envolve a maior parte dos principais players da Eurásia. Envolve a Turquia, envolve o Irã à distância, envolve a Rússia, a China, que está olhando isso com extremo cuidado, e vários dos stands da Ásia Central. Pepe, eu queria te perguntar sobre os players europeus e queria começar pelo Macron, que é um personagem da sua mais recente coluna, né? O que foi essa viagem dele a Moscou, a viagem dele à Ucrânia, e o que significa aquele mesão, aquela distância tão... Era só Covid aquela distância na mesa? Eu nunca vi uma mesa daquele tamanho. Mas, enfim, é a campanha presidencial do Macron. O que está rolando, Pepe? Vamos começar pela mesa. Vocês devem ter visto vários memes sensacionais. O meu meme favorito da mesa, eles botaram a última ceia do Leonardo da Vinci no meio da mesa, ocupando a mesa inteira e os dois na extremidade. É a melhor de todas. Bom, a mesa de aparentemente 8 metros de comprimento não poderia ter sido um sinal mais gráfico de que a Rússia não estava, do que o Kremlin e Putin pessoalmente não estavam dando a menor importância para essa viagem. E isso depois foi dito pelo Peskov. Isso aí é muito mais do que distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde, né? Pois é, em vez de 50 centímetros, 1 metro ou 2, são 8! Bom, isso o porta-voz do Kremlin, o Dmitry Peskov, ontem ele disse, foi sensacional. Na verdade, ele disse da maneira mais brutal possível, que geralmente os porta-vozes tentam fugir pela direita, né? Ele disse que o Macron não era um interlocutor ideal porque ele não fala por ninguém, ele está falando só pela França. E os Estados Unidos, a Rússia fala fundamentalmente com os americanos e, em segundo lugar, bem distante, com os lacaios chihuahuas da OTAN.
O Macron estava na condição, mais do que presidente da França, como presidente rotativo do Conselho da União Europeia, do EU Council. O Pepe, o Macron lacaio chihuahua, é isso? Também. Lacaio, tracinho, chihuahua. Como chama aquilo? Hífen, parágrafo. É isso, hífen, chihuahua. Lacaio chihuahua. Lacaio chihuahua. Bom, porque todo mundo que cobre Bruxelas e que entende como funciona a União Europeia e a OTAN sabe que quem dá as diretrizes é a OTAN, ou seja, os americanos diretamente de Washington. Quem vai atrás e cumpre é o mecanismo da União Europeia. É assim que funciona. Por isso, como os russos sabem isso de cabo a rabo há décadas, por que eles mandaram as exigências de segurança mútua, não apenas segurança russa, segurança da Rússia e europeia? Eles mandaram a carta principal diretamente para Washington e mandaram uma carta secundária para a OTAN, na verdade, praticamente pro forma, porque a resposta que eles estavam esperando era do His Master's Voice, da voz do patrão. O Macron chega em Moscou, e isso é a abertura da minha coluna. Eu não sei se vocês traduziram, acho que não deu tempo de vocês traduzirem ainda, né, Leonardo? A abertura da minha coluna mostra os 4 pontos da estratégia de Macron em desembarcar em Moscou, achando que ele ia posar como o grande pacificador. Número 1, ele resolveu, ele fez o Palácio do Eliseu fez uma série de telefonemas absolutamente monumental, não só com os russos, mas com os aliados, entre aspas, para sedimentar a viagem do Macron como Macron vai à Rússia conversar com Putin para desescalar a crise da Ucrânia. Então, essa foi a narrativa montada e, na imprensa francesa e na mídia francesa, bombardeada 24/7, o tempo todo. Segundo, ele chega lá e o objetivo dele era tentar uma promessa verbal do Putin de que haverá uma desescalada na Ucrânia e, portanto, ele, Macron, poderia posar como aquele grande líder europeu que impediu a invasão invisível da Ucrânia. Prêmio Nobel da Paz. Impediu aquela que nunca veria, né? Exatamente. Ele ia ganhar um Nobel da Paz impromptu, né, por impedir uma invasão que nunca vai acontecer. E o que ele ia conseguir no final com tudo isso? Os espólios, evidentemente, a pose de pacificador ocidental e o sucesso de política externa necessário, segundo a turma do spin do Eliseu, para ele ganhar as eleições presidenciais em abril, maio, na França. E isso eu expliquei em um parágrafo, bem simples e bem resumido, porque é exatamente essa a estratégia dele. O problema número 1 Macron foi lá completamente despreparado. Macron não sabe o que é geopolítica. Macron é um advogado dos Rothschild especializado em mergers and acquisitions. Isso não tem nada a ver com geopolítica. Isso é um assunto financeiro extremamente especializado. Ele não entende de política, ele nunca fez política, e geopolítica para ele é um domínio que lhe escapa completamente. Embora ele tenha bons assessores, evidentemente, do Ministério das Relações Exteriores francês, mas não é em 1 ou 2 dias que você vai passar toda a complexidade do dossiê ucraniano para alguém que não tem a menor ideia, desde 2014, ou antes do Meidão em 2014, do que vem acontecendo e dos detalhes das discussões, etc. e tal. Bom, o fato de que o fato mais gráfico do despreparo do Macron, na coletiva de imprensa, logo depois das 6 horas que eles ficaram conversando, se a gente fosse fazer um greatest hits de citações do Putin, ia ter tem um top 10 garantido. Ele estava soltando uma atrás da outra. A mais extraordinária de todas é a que eu usei no título da minha coluna, que é
vocês estão preparados para uma guerra entre a Rússia e a OTAN? E isso o Putin disse respondendo a pergunta do jornalista francês. E a resposta do Putin foi um negócio absolutamente brutal. Ele fala, olha, se a OTAN chama, como é que chama? Invoca o artigo número 5, que é um ataque sobre um dos membros, é um ataque à OTAN inteira. No caso, se a Ucrânia seria membro da OTAN, dentro da hipótese, e a resposta seria uma guerra, literalmente, da OTAN inteira contra a Rússia, Putin disse, olha, vocês não vão ter tempo nem de piscar se vocês invocarem o artigo número 5. O que ele quis dizer com isso, em linguagem cifrada, nós temos mísseis hipersônicos, vocês não têm. Se vocês invocam o artigo número 5 e vocês vão atacar a Rússia, nós atacamos vocês antes que vocês tenham tempo de piscar. Essa é a decodificação do que ele disse. E depois ele disse, vocês querem que isso aconteça? O senhor presidente, dirigindo-se ao Macron, não quer. Eu também não quero. E se isso acontecer, não haverá vencedores. Essa é a outra grande citação dele. Não haverá vencedores. Ou seja, essa citação, que é a mais importante, desapareceu da mídia americana. Porque é a citação que destrói completamente o racional por trás dos neocons russófobos americanos de que é possível você atrair a Rússia para uma armadilha e provocar uma guerra localizada e ainda por cima você vencer essa guerra localizada. O Putin já falou, se houver uma guerra, vai ser uma guerra total e vai ser a última. E a gente sabe o que isso significa, vai ser a última. Exatamente, Pepe. Isso que você falou tem tudo a ver com o comentário aqui do João Kerber, dizendo, pergunta do tipo direto do Mike Tyson, os europeus vão arriscar uma outra guerra na Europa obedecendo aos Estados Unidos? A resposta direta, simples e concisa é não. A resposta que a gente precisaria justamente ter umas 2 horas para destrinchar é os franceses já perceberam que eles estão sendo manipulados. O problema é que a França, mesmo tendo um presidente despreparado e odiado dentro do seu próprio país, como presidente do Conselho Europeu nesses 6 meses, eles não têm o poder suficiente para bater de faixa contra os americanos. Macron não é o De Gaulle. De Gaulle podia fazer isso. Macron, coitadinho. E a Alemanha, como a gente sabe, não tem governo no momento. A Alemanha está acéfala, com um chanceler. Leonardo, deixa eu só terminar esses 30 segundos. Eu vou entrar exatamente na Alemanha, mas completa aí, depois eu vou te fazer uma questão. Diga lá. 30 segundos, que é super importante. Eu não sei se isso foi noticiado em detalhes no Brasil, que foi a coisa mais importante do encontro entre o boneco de pano Biden, entre aspas, aquele que é um boneco onde recebe as hordas da escuta o tempo todo, e o chanceler Scholz. Um jornalista faz uma pergunta. E o Nord Stream 2? O que vai acontecer? Biden, ou a escuta, diz, se a Rússia invadir a Ucrânia, a gente acaba com o Nord Stream 2. Na frente do chanceler alemão, que não respondeu nada, ficou mudo, parado, como um pau morto, e não respondeu nada. Ou seja, você tem um país terceiro que, na sua frente, diz que eles são capazes de impedir e caçar um projeto de energia econômico seu, de primeiríssima ordem e de alta prioridade para a sua indústria, e você, como chanceler, não faz nada. Mas é um negócio absolutamente inimaginável. Um dos meus melhores contatos na Alemanha, um analista excelente de Berlim, ele me mandou uma frase sobre isso, que é um negócio absolutamente... Eu botei a frase dele num tweet, só a frase dele. Os alemães ainda não conseguiram chegar a um estado de autoconsciência soberana. É a melhor imagem possível. Eles não têm autoconsciência soberana depois do final da Segunda Guerra e de serem ocupados há mais de 75 anos. É um negócio tão inimaginável. Eu imagino o fantasma do Bismarck deve estar dando pulos na tumba. Olha que interessante o que está dizendo aqui o Daniel, porque eu ia formular uma pergunta sobre o Olaf Scholz, e você já fez essa introdução. Eu ia perguntar exatamente, bom,
Se o Macron é um chihuahua, né, porque pelo menos ele vai lá, posa, pelo menos foi lá, sim. Aparece na foto late, né? O que dizer do Olaf Scholz? Ele seria uma minhoca? Como é que ele é um nada? Não, ele está no reino dos subprotozoários, né? O Macron, pelo menos, faz yep. Ele está numa escala um pouco superior. Mas é um negócio. Agora, Leonardo, tenta ler algum artigo de fundo no Le Monde ou nos bons jornais alemãos, o Frankfurter Allgemeine Zeitung, for instance, ou no Die Welt. Não tem ninguém falando isso. É inacreditável. Você tem que ler os analistas alemães que estão na internet, e são todos marginalizados da grande imprensa. E tem gente absolutamente brilhante. E eles estão fulos da vida. Fulos da vida. Você imagina, é você ser reduzido a um estágio nem de capacho. E nós estamos falando de uma das maiores economias do mundo, em tese, o país que comanda a União Europeia. Que comanda a União Europeia, você tem toda a razão. Totalmente desmoralizada. Sim, as coisas que estão acontecendo em sequência, por causa dessa obsessão da guerra impossível e invisível, mas elas estão nos mostrando o nível de corrosão interna do Ocidente. É um negócio tão além da imaginação, literalmente, mesmo para todos nós que acompanhamos isso há décadas. Olha que louco. Vou dar mais um exemplo para vocês. Esse acho que ainda não foi noticiado, porque aconteceu hoje de manhã. Lavrov, com a paciência de 10 mil monges taoístas numa pirâmide, recebe aquele imbecil da ministra das Relações Exteriores britânica, Liz Truss. No meio da conversa, surge, como é que chama? Questões de soberania. E aí, questões de soberania sobre duas regiões russas, Rostov e Voronezh. Liz Truss fala: a Grã-Bretanha não reconhece a soberania russa sobre essas duas regiões. Entra a embaixatriz britânica na Rússia e fala para Liz Truss: escuta, essas duas regiões são parte da Rússia. A mulher não sabe história, geografia, política, nada. E é ministra das Relações Exteriores da Inglaterra. A imbecil, inominável Annalena Verde Baerbock, alemã, ela me bota, ela faz um fashion show no lado ucraniano, perto da linha de contato com o Donbass. A foto é um negócio absolutamente extraordinário. Tem um monte de imbecis com aquela mascarinha vagabunda que deve custar 10 centavos, azulzinha, que não protege nada. E ela, de botas e com um colete que parece que vendido pela Louis Vuitton, desfilando e dizendo: olha, eu vim aqui para ter uma ideia de como é uma guerra às portas da Europa. Olha, mas nem como o sketch do Monty Python qualifica, porque é muito medíocre. O Monty Python ia falar: não, tá vetado, é muito estúpido. Pepe, esse comentário do Vinícius Boixá aqui tá muito bom. Ele tá dizendo: o Scholz agora tá ligando para Merkel e a Merkel não atende. A Merkel não quer mais o Scholz. Quem é este vagabundo? A Merkel deve estar descansando numa dacha de férias. Assim. Bom, esse foi o encontro da Liz Truss com o Lavrov. Aí a imprensa britânica... Como o Lavrov consegue, Leonardo. Aí o Guardian fala assim: olha, a Liz Truss foi lá e advertiu a Rússia das sanções, viu? Vocês serão pressionados. Vamos botar vocês de castigo, Pepe. Olha, de castigo. Olha, eu sou a mestra da escola. E você aí, esse velhinho aí de óculos aí, senta aí na carteira e faz o meu ditado. E o meu ditado é o seguinte: se você não se comportar, você vai ser sancionado. E eu já escrevi as sanções. Então você pode fazer o dever de casa, mandar o que você quiser para cá, você já está reprovado. E você vai ser sancionado a semana que vem, porque eu já aprovei. Foi isso que ela fez. Isso, vai ficar de castigo. Agora, Pepe, o Borrell, que é o cara da política externa da União Europeia... Maria, esse é mais imbecil. Não, mas ele fez uma declaração essa semana que foi muito interessante. Ele falou: olha, eu acho que a Rússia está mais preparada para as nossas sanções do que nós estamos preparados para ficar sem o gás russo. Eu acho que foi uma colocação, um sincericídio que rolou. Eu vi pelo menos essa matéria na praça, dizendo: a Rússia aguenta mais eventuais sanções do que nós aguentaremos a escassez energética. Não sei se faz sentido. Foi bom você ter lembrado isso, porque foi um lapso do Borrell.
vai contra tudo que ele tem dito nas últimas semanas, que a única coisa que ele tem dito é: estamos trabalhando num novo pacote de sanções anti-russo. Alguém deve ter soprado para ele, certamente algum dissidente em Bruxelas fala: olha, nós fizemos um trabalho de campo aqui e descobrimos que nós vamos entrar por um cano absurdo por causa dessas sanções, e a economia russa é praticamente impermeável às sanções. Eles estão sob sanções desde 2014, driblaram tudo. Ainda por cima, eles estão, como é que chama? Turbinando o comércio deles com todos os outros parceiros euroasiáticos, todo mundo, Ásia Central, China, Sudeste da Ásia, Associação dos 10 países do Sudeste da Ásia, todo mundo. Então, qualquer coisa que a gente lançar contra eles vai bater demais. E se nós provocarmos demais, nós vamos ficar sem gás. Ele pode falar que estava bêbado, Borrell, por esse sincericídio, não? Fala, estava bêbado. Eu acho que ele tomou muito vinho catalão, que aliás é muito bom, né? Ele deve ter tomado 2 garrafas de vinho catalão e no final ele solta um negócio desse e no dia seguinte alguém lá vai dar um tapa na cara dele e vai: opa! Wake up! Não pode, essas coisas você não pode falar em público, né? O Pepe, e a Europa aguenta a escassez de energia ou não? O que vai acontecer com o Nord Stream 2? Porque outro dia saiu até uma notícia: não, podemos fazer um gasoduto, um gás que vem da Argélia, a gente constrói e tal. Bullshit, porque não. Primeiro, não tem tempo. Número 1, não tem tempo. Número 2, não tem dinheiro. Número 3, não tem capacidade de você montar uma infraestrutura tão complexa quanto essa. Bom, não há nem um ano, em menos de 2 anos, no mínimo em 3 anos, se fosse possível. Terceiro, o único interesse dos americanos não é que outros vendam gás liquefeito para a União Europeia. Por exemplo, outros seria a Argélia, o Catar, o Turcomenistão ainda é mais complicado, é impossível, inclusive, ir lá e fazer um deal, porque os turcomenos nem escutam. A única coisa que os americanos querem é vender gás liquefeito americano diretamente para os europeus. Para isso precisa o quê? Uma frota de cargueiros absolutamente gigantesco que não existe e uma série de portos construídos em diversos portos europeus para receber esses cargueiros. Também não existe. Então, tudo isso leva a lugar nenhum. Ou seja, o único objetivo dos americanos, e é isso que, se vocês leem o Alistair Crook, se vocês leem o Martianov, se vocês leem o Saker, e também nas minhas colunas, entre outros, vocês vão ver que o único objetivo dos americanos é cortar qualquer tipo de relação de comércio entre a União Europeia e a Rússia. Esse é o único objetivo. Ou seja, as sanções já estão prontas antes que aconteça qualquer coisa na Rússia. Os americanos já falaram isso, e os ingleses, essa semana, falaram isso também. As sanções já estão prontas. Eles querem lançar as sanções irrespectivamente do que se passe no terreno. Ou seja, eles estão entregando o jogo deles mesmos. O único pode-se dizer é separar as economias. Exatamente. Pode-se dizer, então, que são as sanções do Ocidente contra a Rússia, na verdade, são sanções contra a União Europeia e não contra a Rússia? Na verdade, são sanções americanas contra a União Europeia e, vindo dos ingleses também contra a União Europeia, acrescidas das próprias sanções do pacote da União Europeia, que são autossanções. Eles vão se autossancionar porque eles estão seguindo a voz do mestre, his master's voice, sem pensar nas consequências para as suas próprias economias e para as suas próprias populações. E isso faz todo sentido quando você vê o nível, ou na verdade o não nível das ditas lideranças políticas europeias. Macron, Boris Johnson, Draghi, a Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Borrell. É uma gentinha de quinta. Não é Talleyrand, não é Bismarck. E os europeus aceitam, Pepe? Os europeus aceitam esse processo de autossabotagem, de autodestruição econômica? Não, depende de que europeus você está falando. As populações não sabem, Leonardo. As populações não têm a menor ideia do que está por trás do jogo, porque a mídia estabelecida simplesmente não filtra nem 0,1% do que a gente está discutindo aqui agora, por exemplo.
No dia Macron-Putin, eu me dei ao trabalho de ver um especial da France 24 de 1 hora sobre a viagem. Tinha um dos maiores expertos de think tanks deles, que é um imbecil completo, tinha um especialista em estratégia militar, tinha uma correspondente do Le Monde que diz que foi correspondente em Moscou, etc. e tal. Mas era um negócio que, se fosse pré-primário, estava todo mundo reprovado. Patético, absolutamente patético. E sem informação nenhuma. Tudo completamente ideologizado. Ou seja, você imagina um cidadão lambda francês relativamente bem informado, que não vai estar lendo o tabloide, ele não está lendo a revista Gala ou Paris Match. Ele liga na France 24, ele quer um programa político esclarecedor. Ele topa um negócio desse, imagina, não tem a menor condição dele entender nem o começo da história. E isso a gente está falando em detalhe. Você imagina na imprensa barra pesada, tipo Murdoch, na Sky News, no mundo anglo-saxão, ou no mundo americano, as grandes redes e a Crappy News Network, né, também conhecida como CNN. Mesma coisa. Crap News, é a única coisa que eles fazem. E que agora está indo praticamente à falência, porque eles perderam tanta audiência nos últimos anos que a audiência agora da CNN à noite, o 247 dá um banho neles, para vocês terem uma ideia. Pode ser. A gente tem muito mais audiência do que a CNN, Leonardo. A gente compete bem com a CNN brasileira também. Ia te chamar de Celso Amorim, você vê como é que as coisas estão. Estou viajando aqui. Mas, Pepe, olha só, eu queria te perguntar sobre um outro fato marcante desses últimos dias, que foi talvez a maior barrigada jornalística de todos os tempos. A Bloomberg noticiou: Rússia invadiu a Ucrânia e depois apagou a notícia. Já estava tudo pronto. Isso só mostra que estava tudo preparado, na verdade. Mas ficou 24 minutos no ar, que é enorme. Sabe quem deu a melhor análise econômica da história, Leonardo? Tem um blog que você deve acompanhar, vocês todos devem acompanhar, que é muito importante. Chama-se Wall Street on Parade. A parada de Wall Street. Eles fizeram uma matéria curta, mas absolutamente sensacional, demonstrando que o X da questão, antes de uma matéria dessa entrar nos terminais Bloomberg de News, elas entram nos terminais Bloomberg dos traders. Então, os traders tiveram 24 minutos para fazer todo tipo de operação possível e imaginável e ganharem uma baba de dinheiro explorando essa informação. Isso é o X da questão na história. Isso é o X da questão. Ou seja, foi uma história vazada certamente de propósito, e como a Bloomberg tem contatos com traders dos Estados Unidos inteiro e os principais traders de Wall Street, quem estava na jogada, vamos usar esse negócio, vamos fazer uns trades durante esses minutos e vamos ganhar uma baba de dinheiro. Foi exatamente isso que aconteceu. E a única matéria que eu vi na mídia inteira é essa sensacional na Wall Street on Parade. Não, muito, muito bom, Pepe, muito importante. Agora, isso demonstra que, vamos dizer assim, quer dizer, não sei se confirmo, mas que o plano de ataque já está pronto, quer dizer, o plano de ataque, eu digo as sanções, não de guerra. Quer dizer, porque se a Bloomberg já tinha... Vamos imaginar na imprensa, né? Sim. Você tem lá aquela pessoa muito velha, os jornais escrevem o obituário está pronto, você não tem que publicar 10 matérias, sei lá, para quando morresse... Não vou citar nenhum nome aqui, mas tem pessoas que... Todas as redações têm obituários prontos, né? Claro. Nesse caso, você tem uma invasão pronta, é uma coisa... Invasão pronta! Mas olha, bom, como a gente já comentou agora há pouco, o pacote de sanções americanas já está pronto, o pacote inglês está sendo pronto essa semana e o pacote europeu está quase pronto. A lógica, entre aspas, dessa demência kafkiana é que, seja o que acontecer, vai ter sanções em massa. Os russos já sabem disso e não estão nem ligando. A única coisa que os russos estão prestando extrema atenção é outro tema fundamental que eu coloquei na minha coluna, que são as negociações secretas, entre aspas. Ou seja, a única negociação que está rolando mesmo nos bastidores é a negociação sobre os mísseis de longo alcance posicionados na Europa Oriental. Então, o que está acontecendo, resumindo ao máximo? É uma história extremamente complicada, mas dá para a gente resumir.
Os russos falaram, se vocês colocarem mísseis na Europa Oriental, como já estão posicionados, já foram construídas bases na Polônia, estão construindo uma na Romênia. Se vocês colocam mísseis com ogivas nucleares na Europa Oriental, para nós é uma declaração de guerra. Ou seja, vamos tentar chegar a um acordo onde ninguém coloca mísseis na Europa Oriental ou nas margens do Mar Negro apontando para a Europa Oriental. Seria, no caso, os russos. Os americanos até se dispuseram a conversar sobre essa história. Mas aí, entre outros, uma das minhas fontes no Deep State, e aí eu confirmei com alguns dos meus amigos, inclusive o Ray McGovern e o Phil Giraldi, que trabalharam na CIA, tem um problema muito sério, porque se os americanos têm mísseis hipersônicos, que eles podem colocar uma ogiva nuclear, e aí eles colocam na Polônia e na Romênia, e eles dizem que não, esses são mísseis normais, não são hipersônicos. E aí a Raytheon, que fabrica os Tomahawks, os mísseis Tomahawk, tem um dispositivo onde você pode alterar o míssil para ele ser defensivo ou ofensivo. Aí, no meio da noite, alguém pode ir lá e mudar o switch e passar de defensivo para ofensivo. E os russos sabem. Aí ele pode falar, não, é que eu trabalhava na Bloomberg antes, né? Então eu trabalhava na Bloomberg antes, aí eu me enganei, desculpe. Eu me enganei, agora a gente apaga a matéria. Não, mas vocês já mataram milhões de pessoas. Agora vamos apagar o míssil. Aí, desculpe, o míssil saiu por engano. Bom, então os russos já perceberam essa palhaçada toda e a discussão no momento é essa. Olha, só tem uma solução, dizem os russos. Nenhum míssil de longo alcance posicionado na Europa Oriental. Que é justamente o que os americanos estão falando, não, porque a gente tem nossas bases lá e vai ter que ter míssil lá. Então, essa é a discussão de fundo. O que você acha, Pepe, dessa coisa dos americanos, né, dos ingleses, chegarem e falar, não, a OTAN é uma aliança de caráter defensivo. Defensivo. Nós vamos convencer os russos. Eu estou aqui para te proteger, Putin. Eu estou aqui botando os mísseis na Ucrânia, mas é para o seu bem. Né? Mas sabe o mais legal, Leonardo? Isso não engana mais ninguém no mundo inteiro. Você viu outra das respostas absolutamente brilhantes do Putin naquela lista do top 10 do Putin com Macron? Ele falou, pergunte para as populações da Iugoslávia, do Iraque, da Líbia e da Síria se a OTAN é uma organização defensiva. Basta uma frase. Podemos incluir também as outras vítimas de golpes de Estado, claro, como o Brasil também. Inclusive o Brasil, exatamente. Inclusive o Brasil. Sabe o que aconteceu aqui, Pepe? O Bolsonaro está indo para a Rússia. Ele vai quando? A semana que vem? Dia 14 de fevereiro e fica até 17 de fevereiro. Okay. Aí sai um editorial do jornal O Globo dizendo Bolsonaro não vá, porque você vai contrariar os nossos aliados. Washington e União Europeia, né? Você vê um jornal brasileiro dando uma ordem para a gente, tudo bem, é chato chamar de presidente, mas mandando um presidente da República não viajar para visitar um país com o qual o Brasil mantém relações, porque os donos vão ficar chateados, né? O jornal Chihuahua, né? Eles agora estão plenamente alinhados ao Corriere della Sera, ao El País, ao Le Monde. É verdade. Agora, o Brasil desse tamanho como Chihuahua é muito difícil você imaginar um Chihuahua tão grande. Nós devemos ter uma vergonha cósmica. Da nossa condição Chihuahua. Eu diria que a nossa vergonha é similar à vergonha teutônica no momento, né? É o crepúsculo dos deuses Chihuahua no Brasil e na Alemanha ao mesmo tempo, né? Verdade. 2 países gigantescos nessa condição chihuahuica, Brasil e Alemanha, realmente é uma vergonha muito grande. Pepe, olha só, e aí eu queria... O mundo está mudando muito rapidamente, né? Essas coisas acontecendo. Quem agiu com muita rapidez foi a Argentina. O presidente argentino, Alberto Fernandes, ele foi para Moscou, depois foi para a abertura dos Jogos, e aí ele anunciou 2 coisas, que ele quer entrar nos BRICS e ele entrou na Rota da Seda. Rotas da Seda! 23 bilhões de dólares. Você acha que quem não se conectar com esse novo mundo, essa nova ordem, vai ficar para trás, vai ser esquecido? E a Argentina está no caminho correto? Como é que você viu o papel da Argentina nessa discussão? Veja bem, Nicarágua, Argentina, Síria, os da Ásia Central, os do Sudeste da Ásia, a grande parte dos africanos.
Bom, isso na verdade, é o tema do meu trabalho nos últimos 8 anos, 9, quase 9, desde que as Rotas da Seda foram lançadas em 2013, no Cazaquistão, e depois em Jakarta, na Indonésia. A China, quando a China soltou o conceito das novas Rotas da Seda, eu não sei até... Nenhum de nós, na verdade, sabe até que ponto eles pensaram a repercussão global disso tudo. Certamente sim, porque eles tiveram pelo menos 3 anos para polir o conceito e estruturar o conceito. Esse é um conceito que veio do Ministério do Comércio chinês, passou por alguns dos melhores think tanks, eles chamaram altos especialistas para debater os detalhes, professores de grandes universidades, etc. Quando isso foi lançado, eles tinham o roadmap, eles não tinham os detalhes ainda. Mas é difícil imaginar que eles não tenham percebido que isso, na verdade, era uma revolução copérnica nas relações internacionais, que você transporta completamente o eixo econômico de integração e de desenvolvimento sustentável e de investimento produtivo do Ocidente para ele vir não controlado, mas disseminado a partir da Ásia. E é isso que virou um negócio de ponta cabeça. Não é à toa que quando os americanos perceberam a amplitude do projeto das novas Rotas da Seda, eles enlouqueceram completamente, ainda durante a administração Trump. Foi quando Trump e o grupo em torno do Trump percebeu o significado último das Rotas da Seda, eles lançaram a guerra comercial. E isso não foi no começo, demorou vários meses. Isso foi lançado no segundo ano da administração Trump. Foi lançado, na verdade, não em 2017. Começou a acelerar em 2018. Né? Não,